Como é que eu estou pra uma mulher? Pensei em me matar, meu filho. Você é louco. Este rapaz de 18 anos está indo ao encontro. Quem ele espera é esta jovem quase da mesma idade. Ela tem 19 anos e chega no carro de aplicativo. Para em frente ao condomínio onde o rapaz mora, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Ela liga e ele aparece em seguida. Os dois não se cumprimentam e passam pela portaria. No elevador, um gesto de carinho. A data, 30 de janeiro deste ano. É a primeira vez que eles se veem pessoalmente. Nesta imagem, Lívia Gabriele da Silva Matos e Dimas Cândido de Oliveira Filho estão indo para o apartamento dele. Na época, Dimas era meio-campista do time sub-20 do Corinthians e Lívia estudava para ser técnica de enfermagem. Ela era uma pessoa maravilhosa, ela cuidava de todo mundo. Lívia Gabriele da Silva Matos era uma menina alegre, praticava esportes, amava ler. Segundo o jogador, fazia 3 meses que os dois trocavam mensagens de texto e de áudio frequentemente. No mês passado, descobrimos algumas dessas conversas. Vou falar com a minha mãe. Ela vai deixar esse horário sim. Sua filha tinha comentado alguma coisa sobre o Dimas? Há algum tempo já, o ano passado, que ela conversava, que eles tinham um grupo de amigos que eram do Corinthians. Foi aí que ela falava dessa pessoa. Como amigo, não falava como namorado, nada, como amigo. Os dois vinham combinando de se encontrar e, quando isso acontecesse, sabiam que haveria relação sexual. Nunca se envolveu em nenhuma ocorrência policial, nunca teve nenhuma notícia de problemas fora do futebol. É um filho exemplar. Ir até o apartamento dele. Dimas escreveu: "Eu não gosto de transar sem camisinha", e Lívia respondeu: "Eu também não". Mas para a família, não foi isso que deveria acontecer naquele dia. No dia dos fatos, eles combinaram de jantar. Não era para ter subido. Não há imagens do que aconteceu dentro do apartamento. À polícia, o jogador disse o seguinte, que tiveram relação sexual com uso de camisinha. Depois descansaram, conversaram e foram ter uma segunda relação, que de repente, Lívia não respondia mais e percebeu que ela tinha desmaiado. Na hora ligou para o SAMU. Dimas contou que o atendente orientou a colocá-la de barriga para cima e massagear o peito até a chegada da ambulância e que neste momento notou que Lívia apresentava um sangramento nas partes íntimas. Esta imagem mostra quando a ambulância para na entrada do condomínio, que tem 4 prédios. Tivemos acesso a novas informações do caso, entre elas o depoimento da médica do SAMU. A polícia, ela disse que a ambulância não conseguiu entrar porque era mais alta que a cobertura do estacionamento do condomínio, o equipamento para atendimento de uma parada cardiorrespiratória. A equipe andou cerca de 100 metros até o prédio do jogador. A médica disse que um elevador estava ocupado e outro quebrado, que esperaram a chegada do elevador e foram ao 8º andar. Que no apartamento encontrou Dimas fazendo massagem cardíaca em Lívia e no telefone ainda com a atendente do SAMU, que a partir daí a equipe assumiu a emergência. Esta imagem mostra que o socorrista foi até a ambulância pegar um outro equipamento. Era um reanimador manual usado em casos de insuficiência respiratória. A médica disse que o equipamento que a equipe tinha levado ao apartamento não estava funcionando bem. Contou ainda que naquele momento Lívia não apresentava sangramento ativo em nenhuma parte do corpo e que por isso não foi necessária nenhuma contenção. Disse ainda que a vítima teve 2 paradas cardiorrespiratórias no apartamento e decidiram removê-la. Que Lívia foi colocada numa colcha fornecida por Dimas. Quando chegaram ao estacionamento do condomínio, os socorristas trouxeram a maca que estava na ambulância. A médica disse que a equipe usou a colcha porque a maca não cabia no elevador. Do pedido de socorro de Dimas até a chegada de Lívia ao hospital, se passaram 51 minutos. Ela teve mais 2 paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo. Eu tive a noção que ele havia abusado sexualmente dela, né? Teve um sangramento na vagina. Como é que eu estou pra uma mulher? Pensei em me matar, meu filho. Você é louco.
O caso investigado como morte suspeita a causa de uma ruptura de fundo de saco de Douglas. Por extensão, a parede vaginal esquerda. O fundo de saco de Douglas é uma membrana, é uma parede que é no fundo da vagina. O que realmente aconteceu dentro do apartamento? Dimas falou toda a verdade. Via já várias toalhas e lençóis sujos de sangue. A última, fatal. Eu senti nele muita apatia. Muita apatia, sem compaixão nenhuma. Ele não estava nem um pouquinho preocupado com a minha filha. Muitas das dúvidas desse caso foram respondidas por peritos oficiais aqui de São Paulo. Os resultados dos laudos mais aguardados saíram esta semana e vamos detalhar agora cada conclusão da Polícia Científica do Estado. Os peritos não encontraram drogas nem bebida alcoólica no sangue de Lívia e não havia esperma no corpo dela, o que confirma o uso de camisinha. A jovem também não apresentava fraturas, nem sinais letais de violência. Eu perguntava, o que você fez? Estava só você? Você abusou da minha filha? O que você fez? E o sangramento? E ele negava tudo isso daí. Quando eu cheguei lá no hospital, estava ele e mais 2 amigos dele, né? O maior de idade era o empresário dele, que acompanhou ele o tempo todo, o Daniel. E o menor de idade foi o outro jogador do Corinthians que levou o carregador para ele. Ter hematoma, outros machucados ali, se fosse um sexo forçado, uma violência sexual e teria outra parte do corpo também. Alguma marca registrada. Em caso de luta dela se defender. 2 especialistas explicaram as informações que constam nos laudos. ML, eles não iam fazer isso. Foi como se tivesse quebrado forçado. A causa na morte foi na verdade uma hemorragia aguda importante, com um choque hemorrágico, e ela teve um sangramento, uma hemorragia, tanto da parte interna, tanto da parte externa. O laudo diz que a ruptura ou machucado chegou a 5 centímetros de extensão. Muitas vezes isso pode acontecer sem muita dor. E provavelmente só teve início a queixa, com os sintomas já de choque, tontura, taquicardia, perda de consciência. Segundo os peritos, a lesão foi causada por um objeto contundente, sem especificar qual seria. Especificamente o órgão masculino contra o fundo do saco vaginal. O pênis pode ter levado a essa lesão. No caso dela, foi uma fatalidade pelo que está aparecendo, pela parte anatômica. Em qualquer caso de sangramento, o tempo faz toda a diferença entre a vida e a morte. Mas as mulheres não precisam ficar preocupadas, pois isso é uma condição rara. Mas se a mulher apresentar algum sangramento durante a relação sexual, se a mulher tem dor durante a relação sexual, ela deve parar e procurar ajuda no ginecologista para ter uma vida sexual saudável, plena. Sobre a morte de Lívia, os investigadores ainda aguardam alguns relatórios médicos para saber se a jovem tinha alguma doença. A polícia informou que a apuração está em fase final. Os laudos deixam claro que houve consentimento, que não houve violência e é um absurdo a gente querer espremer para tentar buscar alguma coisa criminal contra o Dimas. Ele foi testemunha de uma fatalidade. O advogado do jogador de futebol criticou o atendimento do SAMU. O tempo foi fundamental para a evolução desse óbito, demorou demais. Será que o SAMU está preparado para pronto atendimento ginecológicos? A Prefeitura de São Paulo, responsável pelo atendimento do SAMU no município, informou que a ambulância chegou à portaria em 11 minutos após receber o chamado, que os profissionais ficaram retidos na portaria, que não estava avisada da ocorrência, que a utilização do reanimador manual se dá apenas depois dos primeiros procedimentos, os quais ocorreram dentro do tempo previsto no protocolo de atendimento. A Prefeitura disse ainda que lamenta a tentativa do advogado de imputar responsabilidade descabida ao SAMU, serviço fundamental para salvar vidas. Dimas, que agora tem 19 anos, não mora mais em São Paulo. O atleta estava emprestado para o Corinthians. Era um contrato de 2 anos que venceria no final de 2024, mas depois da morte da jovem, ele resolveu voltar para o clube onde começou a carreira, o Coimbra Esportes,
aqui em Contagem, Minas Gerais. Dimas segue treinando normalmente. Ele está extremamente abalado ainda com toda essa situação. Não tinha clima nenhum para ele jogar mais no Corinthians. Agora ele está trabalhando, cuidando da cabeça dele, cuidando do corpo dele para retomar com a carreira dele. Lívia praticava esportes, morava com os pais e adorava fazer trabalho voluntário. A família dela preferiu não gravar entrevista. Disse que vai aguardar o fim das investigações. Espero que os fatos sejam apurados com lisura. Se realmente ele for culpado, que a justiça seja feita, que ele pague por isso. Acho que nada mais justo, né? Na sua opinião, Dimas tem culpa pela morte de Lívia? Comente. Se inscreva no canal para não perder nosso próximo vídeo.